enfim, saberem o que ele tinha feito, essa segunda vida que ele levava, e ele queria continuar escondendo tudo isso como ele fazia desde o início, né? Para as pessoas, essa vida conservadora de um pai de família, trabalhador, enfim, e essa outra vida que ele deixava escondido de todo mundo. A última frase que ele escreveu nessa carta foi a seguinte: agora vou comer um sanduíche de manteiga de amendoim, meu lanche favorito, e depois eu vou dormir. Foi descoberto posteriormente que, na noite anterior dele tirar a própria vida, ele foi abordado por um policial ali, porque ele estava dormindo dentro do carro dele nesse estacionamento. E o policial perguntou o que estava acontecendo, se tinha algum problema, e o Herb ele só explicou que ele era apenas um turista ali e que ele estava de passagem, mas que ele estava tirando um descanso para depois seguir viagem. E esse policial que abordou o Herb no estacionamento, ele disse que ele notou que no banco do passageiro tinha uma caixa com várias fitas VHS. Porque a polícia acredita que essas fitas eram as fitas de todos os crimes que ele cometeu na casa e que foram gravadas naquela câmera que estava escondida na parte da piscina. Infelizmente, essas fitas nunca foram encontradas. Eles acreditam que ele possa ter jogado em algum lago, algum rio ali da região. E o conteúdo dessas fitas nunca foi revelado. Bom, é claro que depois de tudo isso, ainda mais agora depois da morte do Herb, a vida paralela dele foi revelada. Alguns homens que chegaram a ter um encontro com o Herb nos bares que ele frequentava vieram a público para falar, né, que ele realmente ia, que ele tinha essa outra vida. E mesmo assim, gente, agora a mídia retratava esse caso de uma forma bastante preconceituosa, sabe? Porque eles, mesmo sabendo tudo que tinha acontecido, tudo que tinha sido encontrado na casa do Herb, a vida paralela que ele levava, as coisas que ele fez com esses homens, os jornais ali continuavam retratando o Herb como o pai de família, o empresário, o proprietário de tal coisa. As vítimas, né, os Bombadão homens, eram leve. retratados como pessoas que foram detidas anteriormente por prostituição, pessoas que ficavam sempre em bares, pessoas à margem da sociedade. Parecia que era uma descrição de quase que elas pediram para morrer ou que elas mereciam morrer. Era como se a vida desses homens valessem menos que a vida do Herb, o que é algo totalmente absurdo. Como eu disse para vocês, a polícia pôde investigar a Julie e tirá-la de qualquer acusação, né? Ela não estava envolvida, mas alguns familiares, assim, se ressentiram muito dela. Por quê? Primeiro, pelo fato dos ossos que ela encontrou, né? Que o filho encontrou, Ainda bem que ela não e ela não morreu deu ainda, nenhuma né? importância. Ela poderia ter falado com a Ainda bem polícia. que ele ainda não E matou. talvez se ela Ainda bem que ele tivesse não matou falado com ela. a polícia naquele momento que ela viu os ossos, que foi no início de 95, pelo menos outros 2 homens não teriam tido o destino que tiveram. Porque até esse momento ele tinha desaparecido com 8 homens, né? E em 95 tiveram mais 2. Então, ela poderia ter matado de uma certa forma. Outra coisa que a mãe do Roger fala em um dos documentários, ela disse o seguinte, que quando a Julie fala desse episódio, né, ela fala assim, não, eu vi os ossos e depois eu voltei lá, uma semana depois eles não estavam mais lá. Ela fala assim, não é com desdém, assim, mas ela fala como se não fosse nada, né? E aí a mãe do Roger fala assim, o jeito que ela fala parece que é nada, e aqueles ossos poderiam ser do meu filho. E quando ela fala isso no documentário, gente, me apertou o coração. Porque a esperança da mãe, assim, né, de ter o filho de volta, de repente, para nem que fosse todo mundo, ia ser, assim, um saco de osso, mas era o que ela queria, entendeu? Assim, e esse pensamento, de repente, assim, de que aqueles ossos que a Julie encontrou poderiam ser o filho dela e eles simplesmente sumiram porque ela não fez nada, sabe? Não foi a polícia, enfim. Eu entendo o sentimento dessa mãe, assim. Mas eu também não vejo, assim, nas entrevistas da Julie que ela fez por maldade. Talvez, eu acho, assim, que ela foi bastante ingênua, mas eu não gosto de julgar o relacionamento de ninguém. A gente sempre sabe aqui, já viu em vários casos,
como é você viver num relacionamento que você é manipulada. Às vezes ele não é abusivo fisicamente, mas é psicologicamente. Então a gente não sabe exatamente qual era a dinâmica que ela vivia com o Herb. Ela acreditou nele, né? E ela não fez nada. Enfim, não gosto de julgar. Para ela fez sentido de que eram objetos de estudo do pai, né? Do sogro dela, no caso, que era médico. E que o marido tentou se livrar. E os filhos descobriram. Enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Sempre fica também aquela pergunta de como a Julie não sabia, como os filhos não sabiam. E assim, eu gosto sempre de bater nisso também. É? Porque, gente, Meu Deus, se fosse que algo horror. totalmente impossível, a gente não veria em vários casos de serial killer. Desses serial killers que têm essa vida paralela, né? O BTK, teve o Green River, esses 2 casos tem aqui no canal. Tem o caso agora recente do Rex Heuermann, que está sendo, né, vai ser julgado. Meu Eu Deus, também que já falei horror. aqui no canal, que eram homens que tinham a sua família, tinham essa outra vida, e em nenhum momento as famílias desconfiaram. Por quê? Porque as pessoas usam essa máscara. Eles sabem como agir com cada pessoa, como eles precisam agir para esconder essa segunda vida que eles têm. Eles sabem como fazer a pessoa enxergar apenas o que eles querem que elas enxerguem. São extremamente manipuladores, né? Então, sim, acontece da mulher não saber, os filhos não saberem. E é tudo porque você olha pro seu marido e olha pro seu pai, no caso, e você vê o seu pai e o seu marido. Você não consegue olhar e falar, eu acho que ele é um serial killer. Mesmo que, eu já falei isso em outros casos também, por exemplo, a esposa vê que o marido tá saindo muito à noite, o marido sai uma noite e volta no outro dia. No máximo que ela vai pensar é, estou sendo traída. Não vai passar pela cabeça, eu acho que meu marido é um serial killer. Sabe, é um pensamento muito longe da realidade, assim. Por isso que quando elas descobrem, talvez elas não acreditem já de cara, né? É muito difícil essa situação. A gente não passou por isso, nem queremos passar, né? Pelo amor de Deus. Então é difícil pra gente julgar. Eu sempre falo isso. É difícil a gente julgar porque a gente não está, né, no lugar da outra pessoa. Outra coisa que eu falava nos documentários era a segurança que ele tinha, né? Essa arrogância que ele tinha de enterrar esses ossos e restos mortais no quintal onde os filhos dele brincavam. E isso é uma certeza, assim, uma segurança de que ele não vai ser descoberto. E a certeza também de que ele já foi bem sucedido outras vezes. Ele já fez outras vezes, então não foi descoberto, ele vai fazer de novo. Vou colocar aqui para vocês, gente, um vídeo. Eu deveria ter colocado até no meio do vídeo, mas agora vou colocar agora. É um vídeo, gente, aleatório. Ele deu uma entrevista uma vez para um repórter, um jornal local, sobre o seguinte assunto. Pelo que eu entendi, estavam pintando as rodovias ali perto da casa onde ele morava, né? Fazendo aquelas pinturas assim, da linha, da faixinha e tal, né? E um guaxinim tinha morrido nessa rodovia, nessa estrada. Ele morreu, o corpinho dele ficou ali na estrada. E esse caminhão, essa máquina que passava pintando, passou em cima dele. Então ele ficou assim, em cima do corpinho do animal, ali ficou essa tinta amarela, se eu não me engano. E eles estavam falando sobre isso, gente. Essa era a notícia. E quem foi dar a entrevista foi o Herb Baumeister. Por quê? Porque ele morava próximo. E se eu não me engano, acho que o filho dele viu. E aí chamou o pai foi lá. E aí, na entrevista, ele diz assim, eu estava com a minha Polaroid, eu vi esse animalzinho e eu resolvi tirar uma foto. Ele tira a foto desse animal e ele tá falando que foi uma situação estranha, porque o animalzinho merecia um final melhor do que aquele de ser pintado na cabeça com uma tinta amarela. Mas assim, gente, é tantas camadas nesse vídeo. Primeiro, ele ir fotografar o animal pode ser algo super comum, se fosse uma pessoa comum. Mas a gente lembrando aqui que na infância ele tinha esse contato, né? De pegar animais, colocar no bolso, ficar sentindo o animal morto. Ele tinha um certo prazer nisso. Então eu imagino que ele teve esse prazer nesse momento, né? Esse contato com a morte. E ainda mais, ao mesmo tempo, dar entrevista como se fosse um pai ali, preocupado, né? Que o filho viu aquela cena e preocupado com o fim do animalzinho, que o animalzinho merecia um final melhor do que aquele. E ao mesmo tempo você pensa o final que ele proporcionou para os homens que ele levava para casa dele. Sério, gente, esse vídeo, quando eu encontrei, eu falei, eu não sei nem como analisar mais esse vídeo, porque tem tanta coisa que eu comecei a pensar dessa pessoa. E, se eu não me engano, nesse vídeo, nos comentários, alguém fala que nesse ponto ele já tinha tirado a vida aí de pelo menos uns 7 ou 8 homens.
na época que essa entrevista foi feita. Então, vocês imaginem. É por isso que as pessoas acreditam, porque a pessoa consegue mudar de um assassino frio para essa pessoa que está com dozinho do animalzinho e dando entrevista na TV. Bom, uma coisa que eu quero voltar, eu falei para vocês lá no começo do vídeo, foi que talvez o Herb seja responsável por muito mais coisa, muito mais mortes. Depois que tudo aconteceu, a polícia acreditava que o Herb era culpado pelos desaparecimentos de homens na rodovia I-70. Lembra que eu falei para vocês que o Herb ele fazia esse trajeto da rodovia I-70 quando ele trabalhou como caixeiro viajante e também na época do brechó, porque ele fazia essas viagens para comprar mercadorias. Entre os anos de 1980 e 1990, durante os meses do verão e da primavera, homens desapareciam e eram encontrados dias ou semanas depois, mortos. Seus corpos eram encontrados em locais rurais ou de mata ao longo da rodovia I-70, e a maioria deles encontrados esfolados. Segundo a Julie, ela falou posteriormente que nos anos que eles tiveram essa loja, o brechó lá, né, que foi mais ou menos 9 anos, ela acha que o Herb fez esse caminho no mínimo 100 vezes. Então ele passava muito por essa rodovia. Se a gente for pensar, gente, que, sei lá, ele tirava a vida de um homem uma vez em uma dessas viagens, já é muita coisa, né? Se a gente for ainda pensar ida e volta, não tem como saber. Deixa eu ver se eu consigo a zero pra mim ter uma coisa que não deu certo. Mas quando eles investigaram a casa do Herb, eles encontraram... Ah, sabe que minha tia falou que aquele povo lá daquela casa que eu te mandei, metódico, então ele guardava várias coisas. Ele guardava eles jogavam de posto de gasolina, de locais que ele comeu, durante essas viagens que ele fazia. E esses recibos casam em várias ocasiões, em vários momentos aqui de dias e horários com esses homens que desapareceram. Então, eles acreditam, sim, que o Herb é o responsável por essas mortes também. E uma coisa que aconteceu foi que quando ele se mudou para aquela casa, para Fox Hollow Farms, que a mulher os jogava. Desaparecimentos, mas não sabe se era por isso que eles estavam naquela loucura. Pararam de acontecer e de aparecer na rodovia I-70. E aí começaram a desaparecer esses homens que frequentavam os bares, né? E possivelmente eram esses homens enterrados na casa. Então ele mudou de local. Em um dos documentários que eu assisti, eles falam assim que possivelmente foi uma escalada que o Herb vivenciou. Ele começou indo nos bares apenas observando, depois ele começou a ter relações com esses homens. Acredita-se que nessas viagens que ele fazia, ele começou a dar carona para homens que estavam na rodovia, depois ele começou a exigir o sexo em troca da carona, e isso foi escalonando, ele começou a ter esse comportamento de estrangular durante o sexo, e um especialista que eu vi em um dos documentários, ele explica muito isso da escalada, né? Que ele começa esse ato, ele sente um prazer naquilo, e em algum momento aquilo saiu do controle e ele tirou, por exemplo, a primeira vida no ato sexual ali. E o prazer e a excitação que ele sentiu nesse momento, ele queria sempre repetir. Então, todas as vezes que ele pegava outro homem e fazia tudo isso de novo, se ele não chegasse nesse ápice, ele não sentia mais o prazer que ele queria sentir. Então, chegou no momento que ele já sabia o que ele ia fazer, que já não era mais um acidente. Ele sabia que ele ia pegar um homem e ele ia tirar a vida desse homem. E aí, ele fazia isso nas viagens, e depois que ele mudou para casa, ele queria fazer isso no conforto da casa dele. Ele não queria mais fazer isso dentro do carro ou no meio da rodovia. Ele queria levar esses homens para casa. Nas pesquisas, diz que eles acreditam que 11 das vítimas, eles falam que são as vítimas da rodovia I-70, o responsável é o Herb. Inclusive, se vocês forem olhar na Wikipedia lá do Herb, vai ter 11 vítimas da rodovia I-70. Na casa, eles acreditam que, no mínimo, 25 vítimas foram enterradas lá. Mas existem muitos fragmentos e ossos também que não foram identificados. Então, até os dias de hoje, a polícia pede para familiares que tenham aí parentes, entes, irmãos desaparecidos, doem o DNA para poder fazer essa comparação, que é o jeito mais eficaz que eles conseguem de identificar esse